Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia. Amados, na nossa vida, nós somos chamados algumas vezes para a batalha. Algumas vezes nós somos chamados para a luta. Algumas vezes nós somos chamados para ir à ação, para guerrear. Algumas vezes nós escutamos, a Bíblia diz que quando Moisés é morto e Josué é chamado para ocupar o lugar de Moisés, para entrar na terra prometida, Deus diz para Josué: esforça-te, levanta-te, tem bom ânimo. Mas há outros momentos, amados, em que a palavra é outra. Há momentos que nós somos chamados para ir, mas há momentos que nós somos chamados para nos aquietar. Há momentos que nós somos chamados para enfrentar o gigante, mas há momentos que nós somos chamados para ficarmos quietos. O Salmo 46, que eu queria que você acompanhasse comigo agora, Salmo 46. O Salmo 46 tem um eco. Tem um contexto histórico. Alguns estudiosos creem que o Salmo 46 tem a ver com a invasão ou a tentativa dos assírios de invadir Jerusalém, com milhares de soldados. Então, vão me deixar? Sim, hoje estão com mais fome. Entendi. Bom, a gente faz ao vivo é assim, né? Ao vivo acontece isso. Salmo 40, mas eu preferia que todos estivessem aqui, depois vai. Chama lá todo mundo para cá, depois vai, tem tempo. Chama todo mundo lá para cá, de que não vai agora não. Chame ele para cá, é a hora vá-se embora antes que ele vá embora. Pronto, vem-se embora para cá. Depois vai. É porque a gente está ao vivo, aí acontece isso, né? Davi está ajeitando ali, está ajeitando Davi, está dando para ir. Tá? Então pronto, então vamos lá. Deixa eu começar de novo. É porque eu mexo muito, né? Tá bom. Salmo 46, versículo 10. É um texto conhecido da igreja, um texto conhecido dos irmãos. Diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. E o versículo 11, ele traz uma expressão que é repetida. No versículo 7, diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu queria chamar a sua atenção essa noite para essa verdade aqui.
Eu creio que Deus não nos chama para a preguiça, para a inércia, para ficarmos quietos. Não, Deus quer que a gente esteja se movimentando, agindo, fazendo, operando, fazendo as coisas. Mas há momentos que a gente precisa ficar quieto. Há momentos que nós precisamos nos aquietar. Pastor, quando é que eu preciso me aquietar? E aí, você vai abrir também a sua Bíblia comigo, lá no segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 18, verso 13, segundo livro dos Reis de Israel, 18, 13, diz assim: no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, a Laquis, dizendo: rei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres suportarei. Mas no versículo 17 diz assim: contudo, o rei da Assíria enviou de Laquis a Tartã, a Rabsares e a Rabsaque, com um grande exército, ao rei Ezequias, a Jerusalém. Subiram e vieram a Jerusalém. Tendo eles subido e chegado, pararam na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. E tendo eles chamado o rei, saíram-lhe ao encontro Eliaquim, filho de Elquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Presta atenção, porque Senaqueribe já tinha agido contra as 10 tribos do reino do norte, contra Samaria, e já tinha levado para a Síria, para a Babilônia, esse povo. Agora Senaqueribe vem, que é o rei da Síria, Senaqueribe vem contra Judá, e o intuito dele, se você olhar comigo no versículo 3, está dizendo que contra todas as cidades fortificadas de Judá, ele investiu e tomou as cidades. Só ficou Jerusalém. E agora Senaqueribe manda os seus graduados para dar uma palavra, para dar uma resposta para Ezequias. Versículo 19: Rabsaque lhes disse: dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que com confiança é essa em que te estribas? Tu estás confiando em que? O teu apoio está em que? Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, confia agora? Confias para que te rebeles contra mim? Confias no Egito, esse bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele apoiar-se, lhe entrará pela mão e a traspassará? Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas se me dizeis: confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém: perante este altar adorareis em Jerusalém? Ora, pois, empenha-te com meu senhor, rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se da tua parte achares cavaleiros para os montar. Você está vendo o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: eu vou lhe dar 2.000 cavalos. Agora você tem 2.000 cavaleiros para sentar nesses cavalos? Ezequias sabia, Senaqueribe sabia, que se houvesse um confronto em campo aberto, certamente, sem dúvida nenhuma, o poderio militar da Síria era muito maior, e então traria destruição sobre o povo de Israel. Versículo 24: como, pois, se não podes afugentar um só capitão dos menores dos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e dos
dos cavaleiros. Agora subi eu, agora, sem o Senhor, contra este lugar, para o destruir, pois o Senhor mesmo me disse, sobe contra a terra e destrói. Ele estava mentindo. Essa era a situação. Vocês vão lembrar comigo que Jerusalém era uma cidade toda murada. Então o que é que acontecia? O que acontecia era o seguinte: o povo, o exército inimigo, cercava toda aquela cidade, cercava ela toda, colocavam tendas, armavam tendas, e os seus soldados ficavam todos ali. Muitas vezes esse cerco durava anos, até que o povo não aguentasse mais, porque não havia provisões, não tinha como entrar ou como sair, e eles terminavam morrendo. Olha comigo se não é assim o versículo 27. Que ele respondeu: mandou-me agora o meu Senhor para dizer-te essas palavras, a ti somente, a teu Senhor, e não antes aos homens que estão sentados sobre as muralhas, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina. O que é que ele está dizendo? Que vai chegar uma hora, vai chegar um momento em que vocês não vão ter comida aí, vocês não vão ter mais bebida, e vocês vão ter que beber a urina, que comer as fezes de vocês, o excremento de vocês. A Bíblia diz que Ezequias, capítulo 19, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco, entrou na casa do Senhor, mandou dizer ao profeta Isaías, veja o verso 3 do capítulo 19, os quais lhe disseram: assim diz Ezequias, esse dia é dia de angústia, de disciplina e de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer, e não há forças para dar-lhes a luz. Sabe o que é que Ezequias estava dizendo? Nós, o povo de Israel, aqui em Jerusalém, nós somos como uma mulher que está com um filho para nascer, mas não tem forças, porque nós estamos tão debilitados, nós estamos tão fracos, que não temos forças para colocar esse filho para fora. Quer dizer, não há em nós resistência nenhuma, não há nada que nós possamos fazer diante desse exército que está aí ao nosso redor. Nada. E aí, amados, é onde entra o Salmo 46. Pastor, quando é que é o tempo de eu me aquietar? Pastor, eles não deveriam lutar? Não tinham condições. Alguns motivos. Eles estavam encurralados. Os exércitos estavam ao redor das muralhas de Jerusalém. Eles não tinham como sair. Ninguém tinha como sair para buscar comida, para buscar água, para nada. Eles não tinham como sair. Não haviam forças neles. Eles não tinham um exército suficiente para fazer frente àquela luta, aquele exército que estava ali diante deles. Todos os esforços deles eram vãos. Pastor, quando é que eu tenho que me aquietar? Quando você se sentir encurralado. O que é que a irmã Jandira poderia ter feito? Nós sabemos que a irmã Jandira perdeu o seu esposo ainda muito nova, ainda com filhos pequenos para criar, mas nós sabemos que era uma mulher lutadora, guerreira, tomou sobre si a responsabilidade, baixinha, mas uma grande mulher, lutou de um lado, lutou do outro, criou seus filhos, criou um patrimônio, mas chegou agora o coronavírus, e ela ficou encurralada. Sair para onde? Nessas épocas, nem para hospital é bom ir. Não é assim, irmã Lúcia? Os agentes de saúde, o pessoal de saúde diz: olha, fica em casa, tenta em casa, porque se for para o hospital é pior. Se sentir encurralada, sem forças.
ela não tinha forças para ler a Bíblia, não tinha forças para estar orando, não tinha forças para nada, porque fica sem forças. Esforços com certeza tinham sido feitos, porque o nosso irmão Jonas, seu filho, não deixa essa mãe, corre atrás dessa mãe, procura fazer de tudo, mas tem uma hora que não se pode fazer mais nada. Quando é que você tem que se aquietar? Quando você estiver encurralado, quando você não tiver forças para lutar, quando todos os seus esforços forem vãos, então Deus está falando para você agora: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. O versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio, quer dizer, é nele que nós podemos encontrar a segurança, e ele é a fortaleza, é ele quem é a nossa força, é ele que é o nosso socorro bem presente. E ele está dizendo no versículo 2: portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Deixa eu dizer para você aqui, eu tenho uma tradução bíblica, Bíblia Viva, que explica isso melhor para a gente, para você entender. Ele diz assim no versículo 2: por isso não ficaremos perturbados, mesmo que a terra trema e as montanhas desabem dentro do mar. Você está falando de terremoto, nós estamos falando de maremoto. No versículo 3 diz assim: ficaremos tranquilos, mesmo se houver grandes enchentes e terremotos, a ponto de sacudirem os montes com a sua fúria. Ele está dizendo, mesmo que haja tragédias, que haja um cataclisma aí da natureza, e terremotos e maremotos, e mesmo que haja tudo isso, você sempre vai encontrar em Deus duas coisas. Por isso que você pode se aquietar: refúgio e fortaleza. Quinta-feira nós falamos sobre Ageu, quando dissemos, estamos estudando com jovens, quando Ageu chega para o povo de Israel, pós-exílio, e Ageu diz: o Senhor é convosco. E eu perguntava no culto de oração: você saber que Deus é com você basta? É suficiente? Versículo 4: mesmo que as águas tumultuem, mesmo que as coisas ao meu redor comecem a ir para o chão, a desabar, a minha vida está desabando, a família está desabando, minha saúde está desabando, as coisas estão desabando ao meu redor, mesmo que haja tudo isso, versículo 4 diz assim: há um rio, aleluia, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Nessa tradução diz assim: há um rio que corre mansamente pela cidade de Deus. Quer dizer, as coisas lá de fora podem estar pegando fogo, terremoto, maremoto, um cataclisma, mas em Deus eu vou encontrar tranquilidade. Há um rio, veja, é diferente de mares que espumejam. Na Bíblia, algumas vezes, quando ele fala de águas tumultuadas, ele está se referindo às nações do mundo. As nações estavam ali ao redor de Israel. Claro, imagine o povo acuado ali dentro, sabendo que mais dia menos dia a morte chegaria, sabendo que havia um exército. A Bíblia diz que havia ali pelo menos 185 mil soldados assírios. É muita gente. Quer dizer, imagine a cabeça de Ezequias, a cabeça das pessoas, dos moradores de Jerusalém ali, acuados, encurralados, sem poderem sair. Imagina como é que estava a cabeça daquele pessoal. Mas Deus está dizendo que há um rio, ali dentro, há um rio, cujas correntes... Não foi o que a irmã Jandira sentiu? Houve um momento de angústia. Momentos de angústia. Essa semana, no estudo das jovens, uma jovem falou isso, né? Você lembra?
Pastor, às vezes eu me sinto tão fraca, mas é natural, eu também me sinto. Todos nós nos sentimos. Mas aleluia, irmãos, porque nessas horas, versículo 5, Deus está no meio dela e jamais será abalada, e Deus ajudará desde anteamanhã. Sabe o que significa isso? Que nessas horas, como aconteceu com Sara, como aconteceu com Fátima lá com Lázaro, como aconteceu com Jandira, como acontece com tantos filhos, nessas horas nós sentimos o abraço poderoso, fraterno, confortante, reconfortante, calmante, revigorante de Deus, dizendo eu estou contigo, e trazendo aquela tranquilidade, aquela paz. A Bíblia chama isso de a multiforme graça de Deus, graça para todas as horas. Sabe, amados, versículo 6 diz assim: bramam as nações, reinos se abalam. Mas o versículo 6 diz: ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. E sabe o que aconteceu? Sabe o que foi que aconteceu? A Bíblia diz que Deus enviou um anjo do Senhor, e o anjo do Senhor veio sobre aquele exército que estava espalhado ali ao redor de Jerusalém. E o anjo do Senhor veio sobre aquele exército, e sabe o que aconteceu? Capítulo 19, verso 35, então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil homens. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Aleluia. O que é que o povo precisou fazer? O que é que eles podiam fazer? Nada. Que força eles tinham para reagir? Nenhuma. Se eles abrissem os portões, vocês vamos lá, morriam todos. Mas a resposta de Isaías para eles foram: se acalma. Se acalme. Foi o que Deus, através de Isaías, Deus trouxe o conforto para aquele rei. No capítulo de número 19 e no versículo de número 32 diz assim: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará. Aleluia, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Aleluia. E naquela noite, eu creio que muitos não estavam nem conseguindo dormir, com medo de um ataque. Mas naquela noite o anjo do Senhor veio, feriu a 185 mil assírios. E sabe o que é que Deus está dizendo para você nessa noite, meu amado? Aquietai-vos. Não é só aquietar, aquela história de autoajuda, de dizer assim: ó, fica quieto, fica tranquilo, não. Mas é você se aquietar com uma razão. Você se aquietar porque você sabe que tem um Deus, que é Deus nos céus e na terra. Se aquietar porque você sabe que tem um Deus que é refúgio e Ele é fortaleza. Um Deus que é socorro bem presente. E Ele diz assim: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você sabe por que o Deus de Jacó é o nosso refúgio? Porque a Bíblia diz que Jacó teve que fugir de casa, e no caminho ele fez uma aliança com Deus. E a Bíblia diz que Deus guardou Jacó na ida e na volta, até se encontrar com seu irmão Esaú. Esse é o Deus de Jacó, é o Deus que quando faz uma aliança. E na quinta-feira eu dizia: mas alguns podem dizer: mas pastor, tem tantos que estão na UTI. É verdade. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, que é uma verdade. Isso não muda nada. Sabe por quê?
porque eu não tenho dúvidas nenhuma de que a graça de Deus, de que o favor de Deus, de que a presença de Deus, de que o conforto de Deus, de que o alívio divino está sobre aquela pessoa que tem uma aliança com Ele e que está na UTI. Se aprover o Senhor tirá-la, com certeza vai tirar. Mas se não, é como se Deus estivesse dizendo àquele filho: filho, a casa está pronta. E eu estou com muita saudade. Está na hora de ir para casa, vamos para casa. Para as pessoas aí fora, é o fim. Mas para quem tem uma aliança com Jesus, é o começo. É o começo de algo inimaginável. Com certeza. A diferença, irmãos, não é ficar curado ou não. A diferença é dizer que eu tenho um Deus que nunca me abandona. Que não vão haver circunstâncias, Ele está dizendo, mesmo que a terra se transtorne, os montes se abalem, que as águas comecem a tumultuar, se espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam, mesmo que as nações possam bramar, que os reinos possam se abalar, mesmo que aconteça tudo isso, Deus é conosco. Ele está dizendo, o Senhor dos exércitos é conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É isso que Ele está dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado acima do coronavírus, do H1N1, do Zika, do que quer que seja. Eu sou acima de tudo isso. Eu tenho um controle sobre todas essas variantes. Nós não temos o controle, mas eu tenho um controle sobre tudo isso. Essa é a certeza. Então a palavra nessa noite que Deus está falando para o seu coração, para o meu coração, porque não há uma pessoa no mundo ou no Brasil que não sinta, porque nós nunca vivemos uma experiência como essa, de estarmos dentro de casa o tempo todo, não de maneira voluntária, mas de maneira obrigatória, com medo de algo que nós nem enxergamos, não sabemos onde está, não sabemos aonde se esconde. E o que podemos fazer é nos prevenir. Porque quando entra, uma das coisas que ele ataca, e muitos morrem por conta disso, é o pulmão. Mas amados, essa é a hora de você se aquietar. Não apenas pela pandemia. Talvez seja um problema dentro da sua casa, com a sua família. Deus está dizendo, você já lutou, já fez tudo, já procurou, usou suas forças, fez tudo, não mudou nada. Deus está dizendo, se aquiete. Aquietai-vos, como diz outro texto, e vede o livramento que o Senhor vos dará. É isso que Deus está dizendo. Não é fácil? Não. Porque nós temos que tirar os nossos olhos daqui para olharmos para Ele. Mas Deus está dizendo, o Senhor dos exércitos não está do outro lado. Nessa guerra, o Senhor dos exércitos não está com o inimigo. Nessa guerra, o Senhor dos exércitos está conosco. E a presença dEle faz toda a diferença. Talvez você esteja me ouvindo nessa noite e esteja bem, sem sintomas nenhum, mas emocionalmente você esteja no chão. Financeiramente você está acabado. O que fazer? Tem horas que nós estamos encurralados, estamos sem forças, e tudo que a gente tenta fazer não dá em nada. Deus está te dizendo nessa noite, aquietai-vos. Olhe para mim. Eu não vou deixar você. Eu não vou lhe abandonar. Eu não vou pular do barco quando o barco começar a balançar. Não. Ele vai estar com você. Ele vai estar comigo. Ele vai estar com a igreja.
eu dizia à irmã Maria, suas filhas não vão poder entrar naquela sala de cirurgia, mas não tem porta, não tem médico, não tem enfermeiro, não tem anestesista, não tem dono do hospital, não tem governador, não tem presidente que diga: Jesus não pode entrar não. Porque Ele vai estar ali, é Ele quem vai estar guiando a mão dos médicos, é Ele quem vai estar operando, e a irmã não vai estar sozinha, a irmã vai estar muito e muito e muito bem acompanhada. Você não está só, meu irmão. Esse Deus é um Deus de milagres. Esse é um Deus que opera. Nós cantamos isso, que Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa força, Ele é o nosso alfa, Ele é o nosso ômega. Então, para tudo na vida, claro, vai ter momentos que a gente vai ter que agir mesmo, mas há outros que a gente só tem que ficar quieto e colocar a nossa confiança nele. Vai ter momentos, como a irmã Jandira disse, que nem condições de orar a gente vai ter, nem condições de ler a Bíblia nós vamos ter. Mas Deus tem uma aliança com você. Ele vai estar olhando por você. Eu gosto muito daquele texto da Bíblia que diz assim, que Ele é o guarda de Israel. Ele nem dormita e nem dorme. Olha que coisa tremenda. Olha, Alto, que coisa tremenda. Dormitar é cochilar. Não tem uma hora, Elton, que ele cochilou. Não, acordou. Não. Ele nem cochila, dormita e nem dorme de maneira profunda. Quer dizer, ele está o tempo todo com os seus olhos voltados para você. Às vezes parece que não, viu? Mas não se engane, porque Ele tem uma aliança com você. E a Bíblia diz que essa aliança não é de hoje. Essa aliança é eterna. Já em Jeremias diz assim: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Ele conhece a tua vida, Ele conhece a tua história antes de você ter nascido. Sim, sim. Ele já sabia qual seria a cor dos teus olhos antes de... Ainda você estava lá, um embriãozinho de nada, ninguém sabia de nada. Ele já sabia a cor dos teus olhos. Ele já sabia como você andaria, o seu andar. Ele já saberia com quem você ia namorar. Ele já sabe, antes de você nascer. Esse Deus, eu gosto muito. Essa semana, nós estamos terminando já essa palavra. Mas há uma palavra aqui que eu queria deixar para os irmãos para encerrar esse momento. Salmo 48, 14 diz assim: que este é Deus, o nosso Deus, para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Que você diga assim: este é o nosso Deus, este é o meu Deus, Ele é o meu Deus, para todo sempre. Aleluia, glória a Deus.